Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal 4x4, já deixando os créditos ao canal do 4x4 na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Da Patrícia Campos Melo, depois que o Baca disse que o convite do PT para que a comissão fosse para o Brasil era uma demonstração. Aí eles fizeram reportagem, porque tinha uma fala do Pedro Baca que jogava a favor dos militantes. Né? É terrível, Ana. Antes de passar para você, eu fiz uma coluna para a Gazeta do Povo, eu fiz um apanhadão de horrores de uma semana, da última semana, da nossa imprensa. Claro, muito sobre a visita do Pedro Baca e da equipe da RELI, da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão, mas sobre outros assuntos também, sobre anistia. E a Patrícia Campos Melo, na Folha, ela escreveu, na única matéria que a Folha publicou sobre o assunto, ela escreveu que há um grupo querendo denunciar o que só ele vê como censura. Então, aí vem naquela história, um fôlego só. É tudo estratégia de políticos de extrema-direita no Brasil, de instrumentalização do direito à liberdade de expressão para desestabilizar as tentativas de responsabilização por atentados à democracia brasileira. Ana Rosa, na Globo News, a mesma coisa, dizendo que existe uma parcela da população. Primeiro ela diz que é um absurdo, porque agora todo mundo tem voz com as redes sociais e há uma parcela da população que acredita que realmente está ocorrendo algum tipo de exagero, né, com limitação na fala, inclusive de políticos e pessoas públicas, e que é importante combater esse discurso que está sendo vendido fora do Brasil, que Elon Musk ajudou a disseminar também, de que o Brasil é um país em que as pessoas não têm liberdade para falar o que quiserem. É duro, Ana, é duro. O título do meu artigo é esse, que imensa vergonha me dá, porque o que eu vou dizer de uma imprensa que faz esse tipo de coisa? Lacombe, teve uma outra matéria na Folha também, só que não foi contando a verdade do que está acontecendo no Brasil, mas uma matéria na Folha, segunda-feira, dia 10, dizendo que o Vaca se reuniu com integrantes, vejam vocês, da Polícia Federal, de quem recebeu uma cópia da minuta do golpe preparada em 2022 por bolsonaristas. Está na matéria da Folha. E aí a matéria continua. Em outra ocasião, no mesmo dia, ele foi ao STF para uma conversa com o presidente Luiz Roberto Barroso e o ministro Alexandre de Moraes, aquela sequência que a gente continuou, né, que a gente viu durante a semana. Primeiro ele foi lá, o que eu confesso foi até bom, porque aí na terça e na quarta-feira todo mundo já sabia o conteúdo da nota do Supremo Tribunal Federal e aí, baseado naquela nota, né, completamente distorcida e mentirosa, né, como vocês colocaram, apenas 120 perfis. Eles esqueceram, quem escreveu aquela nota em nome do Supremo Tribunal Federal, esqueceu que há um relatório da comissão ali na House of Representatives, né, na Câmara aqui dos americanos, um relatório de 541 páginas sobre os Twitter Files Brasil. E ali consta muito mais de 120 nomes de perfis bloqueados sem o menor respeito à nossa Constituição, sem o devido processo legal. Então, vai ser muito curioso ver o que vai sair desse relatório do Vaca, porque esse relatório não vai, vamos ver, né? Eu acredito que esse relatório não vai, de acordo com o que diz a nota do Supremo Tribunal Federal, mas será que vai encontrar o que foi escrito, o que foi dito pela comissão aqui na Câmara dos Deputados, naquele relatório, naquelas mais de 500 páginas, em relação à censura no Brasil? E aí vem a pergunta: por que
a Polícia Federal quis se encontrar com o Vaca. A mesma Polícia Federal. Que Polícia Federal se encontrou com ele? A Polícia Federal, a boa instituição preocupada com as nossas fronteiras, com espionagem, ou a Polícia Federal do Shore, que apareceu aqui nos Estados Unidos na mesma semana em que houve uma fraude nos computadores de imigração aqui e que o nome do Felipe Martins foi inserido no sistema de imigração de maneira fraudulenta? Que Polícia Federal se encontrou com Vaca? Essa é uma pergunta que eu acho que alguns senadores aqui dos Estados Unidos eles vão perguntar. Porque eu tenho conversado com um assessor especificamente, conversei com 2 assessores durante a semana, mas um assessor especificamente do Senado americano, e eles estarão de olho nesse relatório. E aí concordo com o Consta, fujam dessa história de tic-tac, 72 horas, agora vai, que o Donald Trump está em cima. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Nós vamos ter que ter paciência, resiliência, construir as coisas com solidez. Não tem tic-tac, não tem bala de prata. Mas esse relatório vai ser visto pelo Marco Rubio, que está preocupado com o Brasil, com a América Latina, com o crescimento do comunismo na América Latina, com o crescimento do investimento a essas narrativas alimentadas pelo comunismo e agora tudo muito exposto através da USAID. Eu só fico cética em relação ao relatório, eu prefiro esperar, né? Eu venho do esporte que a gente não gosta de cantar vitória nem quando está 14-1, a gente espera fazer 15, né? E fechar ali o 7, mas essa semana, no final da semana, com todas as notícias, e quando eu li essa notícia na Folha, eu fiquei me perguntando por que a Polícia Federal teve a preocupação de se encontrar com essa comissão da OEA. Foi algum assunto específico sobre Felipe Martins? Por que essa comissão não se encontrou com o Felipe Martins? Eu até passo para o doutor Sebastião, porque eu sei que houve muito vai e volta, vai encontrar no Rio, vai encontrar em São Paulo, vai encontrar via videoconferência e não encontraram com Felipe Martins. Ainda há esperança, doutor Sebastião, de ter uma videoconferência para ouvir Felipe Martins, que é uma peça importante nessa semana, e pelo que eu constatei, não houve uma reunião com nenhum parlamentar, com nenhum membro importante das comissões, né, do 8 de janeiro, sem que o nome do Felipe Martins não tenha sido mencionado. Então, foi um nome muito mencionado e não foi ouvido. Será que ainda temos essa chance, doutor Sebastião? Ana, o relator disse que ficou impressionado com os relatos lá dos parlamentares. Mas os depoimentos lá na reunião com os advogados e os familiares do 8 de janeiro foram devastadores. A palavra da filha do Clesão, da filha do Oswaldo Eustáquio, especialmente do jornalista Vanucci, emocionou a todos. Me pareceu em algum momento que até o Pedro Vaca estava um pouco emocionado, né, com toda aquela situação. Eu também concordo com você, Ana, que estão esperando muito desse relatório, mas veja bem, eu quero fazer uma linguagem futebolística, ou do vôlei, para ser mais preciso, né? Você pode ter um árbitro que foi chamado para beneficiar o time vermelho, mas o time verde jogou tão bem, foi tão brilhante na sua atuação, que ele não teria como dar a vitória para o time vermelho. Assim, eu faço essa analogia para dizer da vinda do senhor Pedro Vaca ao Brasil. Ele foi convidado para vir pelo governo brasileiro antes da vitória do presidente Trump. Só que ele chegando aqui, ele não esperava, talvez o governo brasileiro não esperava que fosse tomar o rumo que tomou, com todas essas denúncias que foram apresentadas. Eu estive lá naquela reunião como um dos integrantes da Associação
dos familiares e vítimas. Quando eu vi que não seria possível falar com ele sobre o Felipe Martins, eu escrevi no meu celular e coloquei na frente dele, ele leu, eu mostrei a importância da oitiva do Felipe Martins e ele disse ok. Então, tem que deixar claro, porque algumas pessoas falam, olha, mas será que o Felipe Martins estava com medo de depor? Não, absolutamente. Talvez todos vocês da bancada, talvez o pedido do Felipe Martins tenha sido o primeiro. Se não foi o primeiro, foi dos primeiros para que fosse ouvido ele ou seus advogados aqui no Brasil. Vários contatos foram mantidos com a equipe do senhor Pedro Vaca, inclusive com ele próprio. Em algum dos contatos foi falado, inclusive, com ele, tá certo? Da importância dessa oitiva do Felipe Martins. Então, num primeiro momento, seria ouvido em Brasília, o doutor Ricardo Schiff ia se deslocar lá de Ponta Grossa para Brasília para realização dessa oitiva, e a situação era o seguinte, olha, aguarde o e-mail até a noite, porque se você não receber um e-mail de confirmação, você não pode tratar do assunto. Depois modificaram para que essa oitiva fosse no Rio de Janeiro, e nós ficamos no aguardo para fazer o deslocamento. Inclusive, no dia 12 à noite, eu tive uma reunião com o Felipe Martins e com o doutor Ricardo, e nós ficamos à madrugada, assim, atentos para se chegasse algum e-mail de última hora, nós pegávamos um voo noturno e amanhecermos no Rio de Janeiro. Não houve essa confirmação dessa audiência. Posteriormente, ainda no dia 13, na quinta-feira, em novo contato da equipe do senhor Vaca, foi dito que o Felipe Martins seria ouvido possivelmente por videoconferência após a saída deles do Brasil. E aí nos levantou uma razoável dúvida de que eles possam ter tido alguma orientação ou alguma sinalização para não ouvir o Felipe Martins. Por isso que na entrevista que eu concedi ao Oeste, que o Constantino participou, eu desafiei o senhor ministro Alexandre de Moraes para que ele permita uma entrevista coletiva do Felipe Martins. E o desafio continua mantido, está de pé. Então, todas as tratativas para a oitiva do Felipe Martins foram feitas. Todos os parlamentares falaram de Felipe Martins, que é a principal vítima. O Felipe Martins responde, o público não sabe, a mais de 10 processos no Tribunal Superior Eleitoral por manifestações dele na rede social, em rede social. São 10 ações, aproximadamente, que ele responde no Tribunal Superior Eleitoral por manifestação de pensamento. Além do que, desse caso indigno, que é essa prisão do Felipe Martins por conta de uma entrada que ele não teve nos Estados Unidos. Evidentemente, a entrada dele nos Estados Unidos foi fraudada, foi uma entrada fraudulenta, isso está comprovado. Foi tão comprovado que no relatório final a Polícia Federal diz, olha, talvez o próprio Felipe Martins tenha forjado a sua entrada lá nos Estados Unidos para despistar. Uma coisa que nem criança do primeiro grau pode acreditar. Também achei muito estranho essa reunião com a Polícia Federal. A Polícia Federal é um órgão que coleta informações e entrega para o Ministério Público e em última análise, para o Poder Judiciário. O que ele tinha de ouvir da Polícia Federal? Por que esse interesse da Polícia Federal de passar informações para esse relator? Então, quando no processo penal e na investigação, é normal que se ouça primeiro a vítima, as vítimas, para depois ouvir o acusado. O acusado é o último a falar no processo penal. Mas no caso presente, eu entendi que foi uma bênção para nós, porque se todos tivessem falado antes, inclusive o presidente Bolsonaro, quando ele chegasse lá no Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes ia produzir uma autodefesa, dizer, não, olha, isso é assim, então, embora invertido o processo normal de uma oitiva num processo penal, para nós todos foi uma grande oportunidade de mostrar o outro lado, para ele já chegar lá no Supremo com a informação correta e de todos esses relatos. Olha, eu vou dizer para vocês, foram devastadores aqueles depoimentos lá dos familiares e dos advogados. Mais uma coisa, o doutor Paulo Faria, que é o advogado Daniel Silveira, ele pediu
audiência mandou e-mail no dia 9. No dia 9. E ele recebeu o e-mail de volta para ser ouvido em nome do Daniel Silveira, que eu também atuo no caso, ajudando o doutor Paulo Martins. Então, veja, o doutor Paulo Martins denunciou, isso não foi divulgado, mas ele denunciou que desde há muito tempo ele apresentou essas denúncias na OEA, entregou um pendrive com muitos dados de tudo que ele já fez e disse claramente ao senhor Pedro Vaca: eu estranho que com todas as denúncias que eu já fiz, que os parlamentares já fizeram, e citou o nome de alguns parlamentares, os principais que foram aos Estados Unidos, Marcel Vorrat, o senador Girão, Gustavo Gaia, Bia Kicis, Coronel Meira e tantos outros, Sanderson. Então, ele disse, olha, vocês já tinham essas denúncias, por que só vieram agora com o governo Lula? O que me dá a convicção de que eles vieram aqui para referendar o governo Lula, dizer, olha, isso daqui é uma democracia, é uma maravilha, está tudo ok, realmente tinha uma tentativa de golpe. Mas aí Deus agiu em nosso favor, primeiro com a vitória do presidente Trump, que está sendo realmente uma mudança de cenário mundial, e eu acredito que essa mudança de cenário ocorrerá também no Brasil, mas as coisas não podem ser atropeladas. O presidente Trump ele tem que cuidar primeiro do país dele, como deveria ser o presidente do nosso país, cuidar do nosso país. No entanto, ele cuida dos interesses de outros, né? Entregando boa parte. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. 62% dos brasileiros são contra a reeleição de Lula em 2026, diz IPEC. Apenas 35% sinalizam apoio ao novo mandato do esquerdista. Uma pesquisa do IPEC, divulgada neste sábado, mostra que 62% dos brasileiros são contrários a uma possível candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição em 2026. No levantamento anterior, realizado em setembro de 2023, esse percentual era de 58%. A aprovação a um novo mandato também recuou, passando de 39% para 35%. O estudo mostra que a rejeição à reeleição do atual presidente atinge até eleitores que o escolheram no segundo turno de 2022, com 30% desse grupo afirmando que não gostariam de vê-lo novamente na disputa. Entre os que já votaram em Jair Bolsonaro, 95% são contrários a uma nova candidatura de Lula. Já entre aqueles que anularam ou votaram em branco, o percentual é de 68%. A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 10 de fevereiro, com 2.000 entrevistas em 131 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais e para menos, com um nível de confiança de 95%. Os motivos mais citados para a rejeição e reeleição foram insatisfação com o governo, 36% acusações de corrupção, 20% a idade do presidente e 17% outros. 11% afirmaram que ele já teve o tempo suficiente no cargo, enquanto 5% mencionaram o aumento de impostos. Entre os eleitores que votaram em Lula, mas não querem sua candidatura em 2026, 31% justificam que a rejeição pela idade, 27% avaliam que sua gestão não tem sido satisfatória e 14% defende uma renovação na política. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu!